Boa noite a todos os irmãos. Eu considero uma bênção de Deus, um privilégio, às vezes que posso compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. É motivo de gratidão ao meu Deus por tudo aquilo realmente que Ele tem me concedido de bênçãos na vida, inclusive esta de poder compartilhar a sua palavra com o seu povo. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 9. Com respeito, com reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, gostaria de ter uma palavra com referência ao dia de hoje, Dia dos Pais. Meus irmãos, se não fosse um motivo justificável, nós poderíamos dizer que estaríamos tristes hoje, né? O coral está tão desfalcado, muitos lugares vazios, mas como foi dito, nossa mocidade, adolescentes e até algumas famílias estão lá no acampamento presbiteriano de Santa Bárbara do Oeste. É importante, meus irmãos, este trabalho, esta atividade da igreja fora das quatro paredes. Eu penso que nos dias que nós estamos vivendo, com todas as suas dificuldades, com os problemas que envolvem as pessoas, todo o esforço, todo o dinheiro, toda atividade que a igreja usar para apoiar os nossos jovens, os nossos adolescentes, tudo isto é justificável e é louvável. Precisamos de apoiá-los. Os dias são muito difíceis para os jovens, os dias são muito difíceis para os adolescentes, e a igreja precisa estar atenta. E esse trabalho é um trabalho bom, é um trabalho que vai certamente trazer bênçãos na vida desses adolescentes e desses jovens que estão participando do acampamento. Graças a Deus, então, pelos lugares vazios, pelas pessoas que não podem estar aqui, mas estão lá. Esses adultos cooperando, ajudando na realização do acampamento, e aqueles que estão participando. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos e nós te louvamos por todas as tuas bênçãos. Agradecemos-te, ó Deus, também a realização deste acampamento. Nós te pedimos que tu abençoes a programação que está sendo desenvolvida, que tu abençoes, ó Deus, a participação de jovens e adolescentes nesta programação, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam abençoados por ti, e eles tenham, Senhor Deus, as condições vindas das tuas mãos, para enfrentar os desafios, as tentações da hora presente. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho da Igreja Presbiteriana Filadélfia, lá no acampamento presbiteriano de Santa Bárbara, para que tudo, Senhor Deus, contribua
primeiramente para a tua honra e glória, e também para o fortalecimento espiritual dos teus jovens. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. O comércio também comemora o Dia dos Pais, mas de forma bem diferente daquela que nós comemoramos. O comércio comemora e espera o Dia dos Pais, como outras datas, esperando uma venda boa, esperando um lucro bom, esperando um resultado satisfatório do seu trabalho. A igreja comemora o Dia dos Pais como uma palavra de oração, como uma palavra de súplica, porque ela conhece pela palavra de Deus a responsabilidade do pai cristão. O primeiro mestre que o filho tem na sua casa, desde a mais tenra idade, são os pais. É realmente a orientação, é o ensino, é tudo aquilo que os pais podem fazer para os seus filhos. Portanto, quando comemoramos o Dia dos Pais, irmãos, nós precisamos fazê-lo no espírito de oração, pedindo que abençoe o Senhor, os pais desta igreja, os pais cristãos que pertencem e fazem parte da igreja do Senhor Jesus, para que eles tenham as condições necessárias para, de fato, transmitir aos seus filhos aquilo que vai ajudá-los no dia a dia da sua vida. Paulo diz: pais, não provoqueis a ir os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse ministério não é fácil, mas ele é atribuído aos pais. Que Deus abençoe os pais desta igreja, para que eles sejam fiéis no cumprimento dessa responsabilidade que Deus impôs. Eu gostaria de pedir que todos os pais aqui presentes se colocassem de pé, para que eu pudesse fazer mais uma oração em favor dos pais desta igreja. Eu peço aos pais que se coloquem de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos mais uma vez, e agora de um modo muito especial, estamos orando em favor dos pais desta igreja, Senhor Deus, orando, pedindo a Tua bênção para cada um deles. Tu os conheces, Tu sabes quais são as dificuldades, os desafios e até os problemas de cada um deles, mas confiados na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia, nós te suplicamos que Tu os abençoes, que Tu os fortaleças, que Tu os encorajes, que Tu, Senhor Deus, estejas ao redor de cada um dos pais, para que possam cumprir a sua missão como primeiro mestre dos seus filhos na vida cristã, para que eles, cumprindo a sua missão de orientar, de instruir, de estar à frente na vida espiritual dos seus filhos, eles sejam bem-sucedidos. Abençoa, Senhor Deus, os pais que aqui estão, não apenas esses que aqui estão, mas todos aqueles que são pais cristãos, que sentem a responsabilidade que cai sobre os seus ombros, para que eles, ajudados e fortalecidos por Ti, possam cumprir o ministério que Tu lhe deste. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Meus irmãos, no capítulo 5 de Mateus, o evangelista nos diz que Jesus Cristo subiu ao monte e os discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los. No capítulo 9 do mesmo evangelho, Mateus registra que Jesus Cristo andava pelas cidades, pelos povoados,
e ensinava nas sinagogas. Ensinar era parte integrante do ministério do Senhor Jesus. E ele assumiu a sua condição de mestre. Ele não outorgou, não transferiu para os seus discípulos, mesmo aqueles que eram mais próximos, essa responsabilidade. Ele diz: vós não quereis ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Eles repetiam, transmitiam, comunicavam aquilo que eles haviam aprendido do grande mestre. O ministério do ensino era parte integrante da vida e do ministério, do trabalho do Senhor Jesus. Esta oração, conhecida como a oração dominical, era resultado ou foi resultado de um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E ele os ensinou nesse texto que Mateus registra com mais amplitude, e o Evangelho de Lucas mais resumidamente. E desta oração, eu quero, meus irmãos, destacar apenas uma frase do Senhor Jesus: seja feita a tua vontade. O que significa isto? Uma proclamação da soberania do nosso Deus. Seja feita a tua vontade. E o que Jesus ensina? No texto, ou no contexto, Cristo fala de alguns atributos de Deus. Ele fala da soberania de Deus, ele fala da onipresença de Deus, ele fala do poder que Deus tem de abençoar. E, falando desses atributos, ele diz: seja feita a vontade deste Deus que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Seja feita a tua vontade, a soberana vontade de Deus para o seu povo, para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, a soberana vontade de Deus para a sua igreja. O que nós podemos dizer, meus irmãos, acerca desta palavra tão expressiva e profunda do Senhor Jesus Cristo? Nós podemos dizer uma coisa muito simples, que ela é muito fácil de ser repetida: seja feita a tua vontade. E por ser fácil de ser repetida, o que acontece? Centenas, milhares, milhões de pessoas repetem esta expressão: seja feita a tua vontade. Quando as pessoas dizem, se Deus quiser, em outras palavras, as pessoas estão dizendo, se for da vontade de Deus, se Deus aprover, e se Deus aprovar também, seja feita a tua... Então, é uma expressão muito fácil de ser pronunciada e repetida para muitos, meus irmãos. Infelizmente, ou certamente, ela não representa uma declaração, um reconhecimento, uma submissão, um acatamento à vontade soberana de Deus. É uma repetição que não leva, muitas vezes, a esta reflexão. Ao eu dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita, eu não estou pensando na minha submissão a Ele, no meu acatamento à sua vontade, muitas vezes até conflitando com a minha vontade. Eu não estou pensando na minha submissão total, completa à vontade soberana do nosso Deus. Não representa um compromisso assumido com Ele, com o nosso Deus. É mais uma força de expressão, é um hábito que está presente na nossa vida, como na vida de muitas pessoas. Se Deus quiser, seja feita a tua vontade. Não há uma reflexão profunda.
Por quê? Porque é uma expressão fácil de ser repetida, mas nem sempre ser levada a sério. Muitas pessoas, evidentemente, ao repetir essa expressão que Jesus Cristo usou na oração dominical, seja feita a tua vontade, essas pessoas estão repetindo aquela atitude que muitas pessoas nos dias do Senhor Jesus estavam fazendo, atitude que estavam tomando a cada instante, chamando-o de Senhor. E Jesus Cristo, que conhecia os corações, sabia o que estava nos seus corações, antes mesmo que aquelas pessoas pudessem pronunciar qualquer palavra. Jesus questiona aquelas pessoas: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não estão fazendo aquilo que eu lhes mando? É uma pergunta que soou nos ares, não teve evidentemente resposta, e não tem resposta até hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Meus irmãos, se nós repetirmos estas palavras do Senhor Jesus, sem termos o devido cuidado de refletirmos, de pensarmos seriamente no seu significado para a nossa vida, nós estamos nas mesmas condições daquelas pessoas que foram censuradas pelo Senhor Jesus. Por quê? E eles não tiveram resposta. No jardim do Getsemane, Jesus Cristo deu testemunho pessoal de que isso era importante para a sua vida. Reconhecer a soberania de Deus. Quando ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, Senhor, se for possível, que eu seja livre e liberto desta situação que eu estou vivendo e daquela que eu irei viver dentro de pouco tempo, mas que a tua vontade seja feita. E ele reconheceu e vivenciou esta verdade, a vontade de Deus para ele, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Deus feito homem. A vontade de Deus era soberana na vida dele. É fácil repeti-la, meus irmãos, por isso muitos a repetem sem atentar para a sua importância. E nós não estamos isentos disto. Eu não sei quantas vezes eu já disse, eu não sei se o meu irmão sabe, eu não sei se a minha irmã se lembra, quantas vezes nós já dissemos: Senhor, seja feita a tua vontade. E quantas vezes nós, ao repetirmos esta expressão, pensamos na seriedade, na responsabilidade que nós estamos assumindo, não é com o nosso próximo, mas com o nosso Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. É preciso, meus irmãos, nós termos cuidado, muito cuidado, quando nós repetimos esta expressão, quando nós a usamos nas mais diferentes circunstâncias e momentos da nossa vida. Senhor, que a tua vontade seja feita. É fácil, nós dissemos, é fácil repeti-la, mas nós precisamos pensar nela. Uma segunda observação simples também é que ela representa um enorme desafio para aqueles que a repetem. Que desafio é esse? Quando nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos sendo desafiados a reconhecer e a receber e a vivenciar Jesus Cristo como o Senhor, como único Senhor. Ao dizermos esta frase, ao repeti-la, nós estamos assumindo: eu confesso
eu recebo, eu assumo o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, de tê-lo como o único e soberano Senhor na minha vida. E o senhorio de Deus na pessoa de Cristo é algo importante, desde o Velho Testamento, quando Israel vivia entre aquela multidão de ídolos, de deuses estranhos. Deus fala através do seu servo: ouve, Israel, ouve, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. E quando Paulo, movido pelo mesmo Espírito que orientou o servo de Deus no passado a proclamar o senhorio absoluto do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz: pelo que também Deus, referindo-se a Jesus Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, irmãos, repetir as palavras do Senhor Jesus Cristo é um desafio muito grande para todo aquele que o faz. Para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se isto não acontece, nós podemos estar nas condições daquelas pessoas que foram inquiridas pelo Senhor Jesus. Vocês estão fazendo ou falando alguma coisa, mas estão procedendo de forma diferente, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. O apóstolo Paulo foi um homem de uma intimidade espiritual muito grande com o Senhor Jesus. Ele não só proclamou essa intimidade, mas como ele vivenciou essa intimidade com o Senhor Jesus. Ele não só conheceu, reconheceu, aceitou e vivenciou a soberania, o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Paulo havia feito um programa para ir pregar o evangelho lá na Bitínia, lá no extremo norte, de onde ele estava. Mas Lucas diz que ele teve uma visão na qual o Espírito chamava para pregar numa região completamente oposta, ir lá para a Europa. Passa Macedônia e ajuda-nos. E depois desta visão, no reconhecimento e na vivência que Paulo tinha da soberania de Deus na sua vida, ele diz: nós concluímos que o Espírito nos chamava para pregar o evangelho ali na Macedônia. Foi a primeira vez que o evangelho de Cristo entrou na Europa. Paulo tinha um programa, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha uma vontade, mas tudo isto estava subordinado ou submisso a uma vontade maior, que era a vontade de Deus. E depois ele nunca, nas suas cartas, nos seus escritos, ele nunca lamentou: eu queria tanto ir para a Bitínia, eu queria tanto cumprir o meu programa, eu queria tanto fazer aquilo que eu já estava pensando em fazer. Não, porque ele tinha a convicção de que o Senhor Jesus era para ele Senhor de verdade, não apenas numa profissão, numa proclamação, mas numa vivência a todo momento e em todo o instante. Meus irmãos, na luta com o meu eu, com a soberana vontade de Cristo, quem está ganhando? E cada irmão, cada irmã deve perguntar. Na luta, porque o nosso eu, às vezes nós dizemos que o jovem tem o querer muito forte, né? O jovem tem um eu muito forte, mas nós temos, todos nós temos. O nosso eu é muito forte, nosso querer é muito forte,
a nossa vontade é muito forte. Mas nessa luta contra um Senhor absoluto, total e completo, que um dia nós professamos como Senhor nosso, quem está ganhando? Quem está levando a melhor nesta luta? É o que eu penso? É o que eu acho? É o que eu quero? É a minha vontade? Ou nós estamos nos submetendo tudo à vontade soberana do nosso Deus? Meus irmãos, não é pecado e não é antibíblico eu ter programa, eu ter um plano, eu ter vontade, eu querer fazer, eu programar alguma coisa na minha vida, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Não há nada de errado nisto. Deus não criou bonecos, Ele criou homens, mulheres com capacidade para pensar, para realizar. Onde está a falha? Quando tudo isto é colocado acima da vontade soberana do nosso Deus. Seja feita a tua vontade, diz o Senhor Jesus. E Ele vivenciou e praticou esta verdade lá no jardim do Getsemane. E é um desafio para nós. Então, é fácil repetir, mas ao repeti-la, não nos esqueçamos de que ela está nos fazendo um desafio, um grande desafio. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de que um dia nós proclamamos, um dia nós testemunhamos, num dia nós recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E nesta atitude feliz e abençoada, nós também dissemos: a vontade dele é soberana na minha vida. Ela representa um desafio. Meus irmãos, a história da igreja cristã está repleta de homens e de mulheres que enfrentaram o desafio, que enfrentaram situações verdadeiramente profundas e sérias nas suas vidas. Foi falado aqui pelo Silvio que nós estamos comemorando 150 anos de existência como igreja aqui no Brasil, igreja presbiteriana. E todos nós conhecemos, uns mais, outros menos, a história de Simonton, um homem de classe média nos Estados Unidos e que sentiu um desafio. Um desafio, qual era esse? De vir para um país inóspito, para um país com pouca cultura, com poucos recursos, um país que não tinha qualquer atrativo ou atração para um jovem vir para cá. Mas Simonton confrontou-se com o desafio. E a sua vontade realmente foi aceitar o desafio. Vontade que Deus colocou no seu coração. Ele não foi resistente, mas ele aceitou. Lá na minha cidade, existia um cidadão, moço, que a vida dele era tocar nos bailes, tocava violão muito bem, e aquela vida própria de um moço, de um jovem sem Cristo e sem qualquer outro comprometimento. Este moço um dia foi convidado para participar de uma festa social na igreja presbiteriana lá da minha cidade. E ele foi, e não saiu mais. Este moço chama-se Orlando Andrade. Ele teve um desafio, passou por uma experiência de conversão, naquela festa ou naquele momento ali na igreja. E ele sentiu-se chamado para trabalhar entre os índios e realizou um trabalho maravilhoso. Plantou uma semente que até hoje está produzindo frutos. Ele enfrentou o desafio, ele aceitou o desafio. Meus irmãos, o desafio está diante de mim, está diante de cada irmão, de cada irmã nesta noite. Seja feita a tua vontade. É bom aceitar os desafios de Deus.
Mas, meus irmãos, para aceitarmos o desafio deste ensino, uma coisa importante e necessária: conhecer o Cristo da Bíblia, a fim de que nós possamos conhecer a sua vontade. O Cristo da Bíblia. Quem é o Cristo da Bíblia? É aquele que foi dito lá nos primórdios: da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O Cristo da Bíblia é aquele que foi revelado a José. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. O Cristo da Bíblia é aquele que veio para ser o meu Salvador, o seu Salvador. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cristo da Bíblia. E para que nós possamos ter as condições, não só para repetir esta frase que Jesus Cristo ensinou e deixou, mas para aceitarmos o seu desafio, nós precisamos ter uma experiência com este Cristo. Não apenas ter conhecimento. Existe um livro do escritor alemão chamado Jesus da História. O enfoque ou propósito dele, ao escrever este livro, era mostrar que Jesus Cristo existiu. A historicidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não abordou nenhum aspecto da doutrina, do ensino de Jesus. Ele queria provar: Jesus existiu, o Jesus da história. Isso é importante, é fundamental, nós crermos que um Cristo é verdade, que ele existiu. Mas, meus irmãos, isto não é suficiente. Eu sempre falo que muitos arqueólogos conhecem muito bem a Bíblia. Eles conhecem a Bíblia porque eles estudam com o propósito de ver, descobrir, localizar determinados sítios arqueológicos. Mas uma coisa é conhecer, uma coisa é ter ciência e aceitar: Jesus existiu. Outra coisa é ter uma experiência pessoal com esse Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos a biografia de uma pessoa, nós passamos a conhecer detalhes da vida dessa pessoa que nós não conhecíamos, hábitos, costumes dessa pessoa que nos eram ignorados, nós não tínhamos conhecimento. Lemos a biografia, passamos a ter conhecimento. E o livro por excelência para falar da pessoa de Jesus Cristo é a Bíblia. Por isso, alguém diz com muita sabedoria: ignorar a Bíblia é ignorar o Senhor da Bíblia, que é Jesus Cristo. Ignorar a Bíblia é ignorar o Cristo da Bíblia. É na Bíblia, meus irmãos, que nós vamos conhecer este Cristo. Não apenas conhecer, mas nós vamos conhecer a sua vontade para a minha vida, para a sua vida. Como eu vou fazer a vontade dele se eu não a conheço? É preciso que eu a conheça para que eu possa fazê-la. Eu possa submeter a minha vontade à vontade superior dele como o meu soberano Senhor na minha vida. Por que isso é importante? É importante porque ao nosso redor, ou mais perto ou mais longe, estão pessoas dizendo coisas estranhas à palavra de Deus acerca desse Deus. E muitos estão aceitando. Jesus Cristo é a primeira criatura do Deus Jeová. Eles estão batendo na nossa porta para dizer que Jesus Cristo é criatura, a primeira criatura do Deus Jeová, e que no batismo ele recebeu poderes especiais. Estão lá batendo na nossa porta. Se eu não tiver uma experiência com o Cristo da Bíblia, o inimigo vai usar esse instrumento para nos afastar, para me afastar deste Cristo. Outros também estão dizendo: Jesus é o grande profeta. Ele é profeta também. Nós não negamos que ele era um grande profeta de Deus. É isso que ensina o islamismo. O islamismo não fala
contra Jesus Cristo, não ensina nada a Jesus, mas era um dos profetas, era mais um profeta. Então, dizendo os espíritas, Jesus Cristo é um espírito evoluído, ele já tinha passado por sucessivas reencarnações, e a última reencarnação dele foi aqui na terra, por isso ele estava acima dos homens. Eles estão espalhando essa semente. Se o meu coração não estiver realmente preparado, pela minha experiência pessoal com o Cristo da Bíblia, o inimigo vai usar esses instrumentos para perturbar, se possível, destruir a minha fé no Cristo verdadeiro. Meus irmãos, para enfrentar o desafio e aceitá-lo, é preciso que eu conheça por experiência pessoal, senão eu vou ficar lá como Jó teve que confessar. Eu conhecia você, ou conhecia o Senhor, somente de ouvir. Conhecia somente de ouvir. E muitos estão sendo campo fértil para esta semente maligna e diabólica, porque o conhecimento que eles têm de Cristo é um conhecimento só de ouvir. Eu preciso ter uma experiência para que eu possa ter as condições necessárias, meus irmãos, de dizer, não apenas repetir, mas vivenciar: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, por isso não sou eu mais quem vive. Longe de qualquer tipo de censura ou de qualquer avaliação, eu penso que nós, como igreja, estamos deixando um pouco do estudo, do conhecimento da palavra de Deus. Esta que nos dá, que nos conduz a um conhecimento do Cristo verdadeiro. Eu não sei quanto tempo o meu irmão tem gasto com a palavra de Deus no dia a dia. Eu não sei quanto tempo a minha irmã tem gasto com a palavra de Deus no dia a dia. Se todos nós aqui tivermos a consciência, Senhor, eu tenho gasto um tempo suficiente, eu tenho gasto um bom tempo da minha vida para conhecê-lo através da sua palavra, graças a Deus por isso. Mas se o meu irmão, se a minha irmã, se nós tivermos de confessar, Senhor, o tempo que eu tenho gasto com a tua palavra para conhecer-te é muito pequeno, vamos ter humildade, meus irmãos, vamos reconhecer, vamos mudar de rumo, vamos tirar um bom tempo para estar a sós com a palavra de Deus, conhecermos o Cristo, porque ela é que nos ensina, não são os homens. Quem é Cristo? É ela que nos fala da vontade soberana dele, que eu preciso fazer e vivenciar. É atribuída a Lutero uma frase: amanhã tenho muitos problemas para resolver, por isso hoje vou gastar mais tempo em oração. Amanhã tenho muitos problemas para resolver, por isso hoje vou gastar mais tempo em oração. Meus irmãos, foi o próprio Jesus Cristo que nos disse: vocês vão orar dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Fácil de repetir, e por isso muitos a repetem, mas sem refletir no significado, na seriedade, na importância, na profundidade dessas palavras, porque elas representam um desafio, o reconhecimento, a aceitação e a submissão a uma vontade superior à minha vontade, que é a vontade de Deus. Reconhecer como único e suficiente Senhor na minha vida. E somente através da nossa experiência pessoal com o Senhor Jesus, somente através da leitura da sua palavra, que é o livro por excelência para nos falar, para nos ensinar quem é Jesus,
e da nossa intimidade com Ele, através da oração, é que nós vamos estar em condições de aceitar o desafio. E ainda que os nossos planos, ainda que a nossa vontade, ainda que o nosso eu queiram nos ditar a última palavra, nós vamos ter condições de dizer, como Paulo disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? E ele não só disse, mas ele vivenciou esta submissão, esse acatamento à vontade do Pai. Meus irmãos, que os nossos planos, que os nossos propósitos, que as nossas ambições, que tudo em nós esteja submisso a esta vontade soberana. E nós não sairemos perdendo. Pelo contrário, nós vamos ser mais do que vitoriosos quando nós dissermos: Senhor, seja feita na minha vida aquilo que tu queres, ainda que venha confrontar com o que eu quero, porque eu confio em ti, que a tua vontade é santa e pura, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que nós, ao repetirmos essa expressão, nós sintamos o desafio que está sendo colocado diante de nós, o reconhecimento da soberania do Senhor Jesus, e que, em aceitando, pela nossa experiência com Deus, nós possamos vivenciá-lo. Amém.